Feliz sábado para todos. Aqui de cima e ver a igreja está repleta, posso assim dizer, há aqui uns bancos vazios, mas tem ali pessoal no corredor a fugir do calor, com certeza. Está realmente muito calor, mas é bom vir à casa do Senhor. Há uma passagem da Bíblia que diz: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. É verdade. Sábado é uma alegria poder vir aqui para, junto com os meus irmãos, buscar Deus. Também aprendermos uns com os outros na escola sabatina e também esperar a mensagem que o Senhor preparou seja realmente é bom ver pessoas que não via já há algum tempo, alguns estavam de férias, outros terão outras razões. É bom também ver aqui muito pessoal novo que nos visitou. Eu sei que a Sabatina já vos deu as boas-vindas, mas eu também quero dar, em nome de toda a Igreja, espero se sentir muito felizes connosco. A mensagem na escola sabatina já se aperceberam que hoje é um dia especial, não somente porque é sábado, porque é sempre um dia especial, mas porque é o dia do pastor. Todos os anos nós temos um dia que lembra realmente o pastor e a sua importância, não é? Então, como eu estava a dizer, a mensagem não foi preparada por mim, creio que, a nível pelo menos nacional, esta mensagem está a ser pregada em todas as igrejas e o título é o maior e mais importante de todos os convites. E é muito interessante porque não combinei nada com a Eunice, mas ela foi realmente buscar a passagem que é a passagem central de hoje para nós estudarmos, que se encontra em Isaías 3,15. Portanto, eu peço desde já que possam abrir a palavra de Deus em Isaías e mesmo quando formos a outras passagens, não tirem daí o dedinho, não é? Porque nós vamos estar realmente centrados em Isaías 3. Aqui realmente vamos encontrar, talvez, uma das promessas mais abrangentes na palavra de Deus. Se esta promessa for compreendida, apreciada e reclamada, ela pode fazer muito pela Igreja e também pelos seus dirigentes no que diz respeito também à missão que Deus nos concedeu, que é proclamar o amor do nosso Deus e o regresso do nosso Salvador. Então, como eu já vos disse, esta promessa encontra-se no versículo 15 e convido quem desejar a ler o que lá se encontra escrito. 3,15? Sim, 3,15. Tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pó, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Não estás a ler Jeremias 3,15. Eu disse Jeremias, acho eu. Disse Isaías, peço perdão. Então, enganei o pessoal todo. Não era a minha intenção, é Jeremias. Vamos dar a oportunidade à Dina para ler na mesma, Jeremias 3,15. Eu gosto muito de Isaías, pronto, deve ter sido por isso que me enganei. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Muito bem. Na minha versão está com conhecimento e inteligência. Agora, é importante que nós estudemos em que contexto é que foi escrita esta promessa. Não é? É sempre bom. Então, vamos ler uns versículos antes. Portanto, do versículo 6 até ao 11, para percebermos realmente em que contexto é que Deus disse esta mensagem. Quem é que quer ler? Jeremias 3, 6 a 11. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: visto que fez a rebelde Israel, ela foi-se a todo o monte alto, e debaixo de toda a árvore verde ali armou, prostituindo-se.
cometido adultério a rebelde Israel, a despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio, pela leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que, pela forma da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pau. E contudo, nem por tudo isto voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá. Portanto, vemos aqui como Deus expõe de forma nua e crua, sem quaisquer rodeios, ele expõe a situação de Judá e de Israel, ambas longe dele, em situação de apostasia. Mas Deus, como nós estudamos também na escola sabatina, ele não se conforma com isso. Deus não se conforma a ver o seu povo longe de si. Ele ama o seu povo, ele quer trazer o seu povo para junto de si. E então, ele faz um convite. Nós podemos encontrar no versículo 12, eu vou só ler uma parte do versículo 12, em que diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Isto está no versículo 12. No versículo 13, ele continua dizendo: somente reconhece a tua iniquidade. Então, Deus está aqui a fazer um convite ao seu povo. O que é que ele diz? Ele diz: volta. Volta e reconhece no estado em que tu estás. E depois de Deus fazer isto, dele fazer este convite, não é? Como se ele dissesse assim: olha, vamos usar uma borracha, vamos apagar tudo o que está para trás, o passado, e volta para mim, e que nós vamos começar tudo de novo. Eu vou restaurar contigo a minha aliança, não é? Porque Deus é o Deus da aliança que desde o início deseja construir uma aliança com o seu povo. E agora, no versículo 15, vem então a promessa que nós lemos, que é: e vos darei pastores, mas não é quaisquer pastores. Vos darei pastores segundo o meu coração, para vos conduzirem em conhecimento e em sabedoria. Não é assim? Então, visto que Deus faz esta promessa, e visto que hoje é o dia do pastor, e que nós todos reconhecemos a importância do pastor numa igreja e noutras missões que o Senhor Deus também concede, é importante então nós debruçarmos-nos sobre esta passagem. Então, em primeiro lugar, como é que a igreja pode ter uma parte fundamental neste processo? Em primeiro lugar, reconhecendo, tal como Deus pediu ao povo, a condição em que nos encontramos, não é assim? Em segundo lugar, desejando ardentemente ter uma relação profunda com o Senhor. Quando Ele diz volta, não é? Ele está a pedir volta para onde? Volta para mim, volta para os meus braços. Portanto, ter uma relação profunda com o Senhor. E em terceiro lugar, e muito importante, reclamar a promessa. Porque as promessas estão na palavra de Deus para nós nos firmarmos nelas e as reclamarmos. E todos sabemos a importância de termos bons pastores a liderar a igreja. Mas então nós temos que fazer a nossa parte, que é ir a Deus e reclamar essa promessa. Então, sendo que este verso vai ser o centro da nossa mensagem de hoje, nós vamos esmiuçá-lo muito bem esmiuçadinho e vamos estudar cada parte dele. E vamos começar com o início, claro. E vos darei pastores. Então, estas palavras que vêm de Deus, não é? Elas nos enchem de regozijo. Porque temos a certeza que os pastores são escolhidos por Deus. A missão que Deus lhes deu é uma missão dada pelo Rei do Universo, o Senhor
que sabe o início, o começo, não é? O meio e o fim de todas as coisas, certo? Portanto, neste Deus nós podemos confiar inteiramente. E é Deus então que faz o chamado. E nós vemos Deus a fazer o chamado a filhinhos seus, na sua palavra, de diversas maneiras. E nós vamos aqui estudar algumas. Primeiro, ele pode fazer um chamado de forma indireta, como ele fez a Eliseu. Vocês recordam-se o que é que aconteceu quando Eliseu foi chamado? Deus não disse a Eliseu, vem servir-me. Ele estava no campo com 12 juntas de bois, se não estão em erro, a arar a terra. E de repente aparece-lhe ali Elias, o grande profeta do Senhor, que tira a sua capa e coloca, coloca em cima de Eliseu. Não foi preciso dizer nada. Eliseu percebeu que aquilo era o chamado que o Senhor lhe estava a fazer para o servir, para seguir as pisadas de Elias, não é? A irmã Helena White escreve em Patriarcas e Profetas: Eliseu compreendeu o significado do chamado, sabia que viera de Deus e não hesitou em obedecer. Não seria por qualquer vantagem terrena que ele iria renunciar à oportunidade de se tornar mensageiro de Deus ou sacrificar o privilégio da associação com o seu servo. Portanto, nada impediria este homem de aceitar o convite que Deus lhe fez. Um convite de forma indireta. Também temos o exemplo de um convite que pode ser feito através de uma interrogação retórica. Quando Deus se apresentou a Isaías, Isaías viu o trono de Deus, o que é que Deus disse? Vocês recordam-se? O que é que Deus disse? Não se lembram? A quem? A quem envia? A quem enviarei? Isaías sentiu-se impelido a responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Portanto, Deus chamou Eliseu de forma indireta, Deus chamou Isaías com uma pergunta, mas depois temos outros exemplos na Bíblia em que ele chamou-os de forma direta, não é? Temos, por exemplo, Moisés, na sarça ardente em que Deus lhe deu uma missão: Moisés, eu quero que tu vás tirar o meu povo do Egito, da escravidão, não é? E vemos, por exemplo, Paulo, que estava, Saulo de Tarso, em perseguição do povo de Deus, e que de repente Jesus lhe apareceu e lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus se apresentou e Jesus o convidou a ser realmente um instrumento nas suas mãos, tanto junto de judeus como de gentios. Então, nós podemos ter a plena certeza que Deus chamou estes homens e os chamou de forma diferente. O que quer dizer que Deus a todos nós também nos pode chamar de forma diferente. Nós temos que estar atentos à sua voz e ao seu apelo, não é? E como eu disse há pouco, o facto de nós sabermos que é Deus que chama os seus filhos para serem pastores deve encher a igreja, tanto a igreja de regozijo como os pastores. Os pastores porque sabem que estão a cumprir uma missão do Senhor e que se eles realmente reconhecerem quem eles são, não é? Reconhecerem que precisam de Jesus em todo o instante, reconhecerem a sua condição e se eles se entregarem totalmente a Deus, Deus os vai usar. E a igreja porque tem a certeza, como eu disse há pouco, que os filhinhos de Deus, os pastores, são então escolhidos por Ele. Mas não se esqueçam, como eu disse há pouco, nós temos a nossa missão. E a nossa missão é orar pelos nossos pastores. Em todo o instante. Todos os dias nós devíamos orar pelos nossos pastores. Não é fácil ser pastor. Quando nós estamos, sobretudo, mais perto de um pastor e vemos a sua vivência diária, nós percebemos
as grandes lutas que um pastor enfrenta. Não é fácil lidar com tantas pessoas de culturas diferentes, com características diferentes, personalidades diferentes. Personalidades diferentes que às vezes até são bem difíceis de lidar. E o pastor tem que lidar com tudo isso, não é? E tem que encorajar a igreja, mesmo quando às vezes ele próprio está triste. Então, não podemos esquecer que um pastor, embora seja um escolhido de Deus, um pastor é um ser humano. Ele também tem as suas falhas. E realmente, quando nós vemos alguma falha, o nosso dever é orar, não criticar. Orar, tentar ajudar naquilo que podemos e apoiar. E sermos então nisso também um exemplo para os nossos jovens, ou para aqueles que mesmo não sendo jovens estão sentindo o chamado para serem pastores. Quando nós vemos jovenzinhos ao serviço do Senhor, na sua causa, na sua igreja, nós os devemos incentivar e também orar por eles, jovens, crianças, para que eles também sintam o apelo e sintam a vontade realmente de servir ao Senhor. É claro que essa vontade de servir ao Senhor tem que ser muito mais forte do que o incentivo que nós queremos dar. Mas se nós dermos esse incentivo, pode ser uma forma de contribuir também para que um jovem que ainda está a pensar naquilo que deseja fazer no seu futuro, possa ter esse desejo. Se os nossos jovens e as nossas crianças nos ouvem a dizer mal dos pastores, vocês acham que eles vão ter muita vontade de serem pastores? Desculpem a minha... mas eu acho que tem que ser direta, não é? Nós temos que ser cuidadosos na forma realmente como falamos daqueles que nos dirigem. Então o meu apelo, tenho mais, mas um deles é que realmente nós oremos pelos nossos pastores, não só o nosso pastor da nossa igreja, temos aqui o pastor Samuel também, a sua família, também pelos dirigentes, não é? Quer a nível nacional, quer a nível mundial. Eles precisam das nossas orações. Eles, mais do que ninguém, são tentados, são provados, porque o inimigo os quer destruir, porque sabe que os destruindo, sabe o quê? Que a seguir vão não sei quantos atrás deles. Então, eles são dignos das nossas orações. Vamos continuar a estudar, então, esta promessa. Então, Deus disse, dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração. E esta parte pode assustar, não é? Segundo o meu coração, um jovem está a pensar, eu estava a pensar ser pastor, mas isto assusta-me, segundo o meu coração. O que é isto segundo o coração de Deus? O que será? Pode causar, naquele que está a pensar realmente ser pastor, pode causar muita aflição e pode pensar, a pessoa pode se sentir inapta. Até é bom que a pessoa se sinta inapta. Porque nós não somos capazes de nada sozinhos, nós só somos capazes de tudo com Deus. Então é bom que a pessoa se sinta assim. Mas é mau quando a pessoa se sente assim e diz não ao apelo que Deus lhe está a fazer. Deus quer que nós respondamos positivamente ao apelo que Ele nos faz, ao convite que Ele nos faz para o servirmos. Então, se calhar como Moisés, não é? Vocês recordam-se, ainda há pouco eu falei que Deus apareceu na sarça ardente a Moisés. E o que é que aconteceu? Moisés disse assim, ok, Senhor, vou já, nem é preciso pensar duas vezes, é já, correr e a saltar, como se costuma dizer. Não. Moisés, vamos lá, vamos a Êxodo 3. E vamos ver a resposta de Moisés ao convite de Deus em 3:11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?
Às vezes as outras pessoas e Deus veem mais em nós do que nós próprios. Que bom que assim é. Mas todos temos a certeza que Deus nos concedeu dons. E Ele quer fazer uso desses dons. Deus continuou a insistir com Moisés, não é? E o que é que Moisés diz em Êxodo 4:1? Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. E então agora aqui Deus, com toda a sua paciência, diz a Moisés: ok, Moisés, então vais fazer este sinal, não é? E Deus fez aquele sinal da mão que entrava e saía do seu seio, da vara que se tornava em serpente. E mesmo após isto, Êxodo 4:10, mesmo depois disto tudo, Moisés continua a dizer ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Sabemos que Deus continuou a insistir com Moisés. Realmente, o chamado de Deus para Moisés foi muito claro, não houve qualquer dúvida. E Moisés acabou por ceder. E acabou por ser aquele grande homem de Deus que está registado na palavra do Senhor como um grande exemplo para nós. Acabou por ser uma bênção para o povo de Israel. Ai do povo de Israel se Deus não tivesse colocado aquele líder, não é? Que até intercedeu pelo seu povo, estando disposto a dar a sua vida, que ele tinha direito, a vida eterna que Deus lhe daria, ele estava disposto a oferecer para preservar o povo de Israel. Grande homem de Deus. Então, quando nós deixamos que Deus atue nas nossas vidas, podemos ser pesados de língua ou podemos ter outros problemas quaisquer, mas quando Ele nos escolhe e nós acedemos ao seu chamado, Ele pode fazer grandes coisas em nós e através de nós. Deus não espera que aqueles que são chamados segundo o seu coração sejam sobredotados. Não. Deus espera que eles reconheçam quem são, bem pequeninos, mas que reconheçam que servem a um Deus grandioso, um Deus cheio de poder, que pode fazer grandes coisas. Um pastor segundo o coração de Deus é alguém que alberga no seu íntimo a certeza e a alegria de que foi Deus quem o chamou. É alguém que cuida da sua própria vida antes de cuidar da vida da igreja. É alguém que antes de pregar ao povo, prega para si próprio. É alguém cuja vida no dia a dia deve ser o seu mais persuasivo sermão. Alguém que pastoreia todo o rebanho, as ovelhas dóceis, mas também as ovelhas rebeldes. É alguém que compreende que a igreja não lhe pertence, mas continua a ser de Deus. E alguém que sabe que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Porque foi Deus quem criou a igreja. E foi Jesus que morreu por ela. Portanto, segundo o coração de Deus, é ter estas características. Agora, vamos à última parte da promessa. Portanto, vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos guiarão em quê? Em todo o conhecimento e sabedoria. Então vamos ver o que é isto do conhecimento. Eu gosto muito de umas meditações que a minha amiga Fatinha faz-me o favor de me enviar todos os dias. Janelas da Vida. Foi escrito pelo nosso querido pastor Bulhon, um grande homem de Deus também. E ele lá, numa dessas meditações, ele diz o que é conhecer Deus.
Na Bíblia, quando se fala em conhecer, não é? Nós até temos lá passagens, por exemplo, quando um homem casava com a sua esposa, não diz lá que casou. Ele diz na Bíblia, e conheceu Isaac a Rebeca, por exemplo, não é? E o que é que isto quer dizer? Conheceu intimamente. Então, conhecer na Bíblia não é saber o nome, não é saber onde mora, qual é que é a profissão. É conhecer profundamente, intimamente. E para nós conhecermos intimamente alguém, o que é que nós temos que fazer? Temos que passar tempo com essa pessoa. Temos que a ouvir. Temos que falar com ela. Temos que viver com ela determinadas experiências. E se nós fizermos isso com Deus e o conhecermos intimamente, devido a quem é Deus, nós vamos querer cada dia mais conhecê-lo, mais e mais. Queremos passar mais tempo com Ele. Aprendemos a confiar nele. E é este conhecimento que Deus nos convida, todos, a ter com Ele, não é? Então, como é que nós podemos conhecer Deus? Há muitas maneiras. A sua palavra nos diz como é que nós o podemos conhecer. Querem-me dar alguns exemplos, antes que adormeçam? É melhor começar a pedir aqui a colaboração. Como está muito calor, o pessoal está aí alguns a pestanejar, então vou pedir a vossa colaboração. Que maneiras é que a palavra de Deus nos mostra que nós podemos conhecer a Deus? Deem-me lá exemplos. Dedos no ar, não falem todos ao mesmo tempo. Agora não fala ninguém. Gino. Falar com Deus. Ok. Mais exemplos. Josué. Estudar a sua palavra. Muito bem. Mais. Daniel. Testemunhar. Carlos. Alguém falou aqui? Não. Oração. Já foi dito. Sim. Alguém nas suas necessidades físicas. Ok. Muito bem. Obedecer ao Senhor em todas as suas leis. Muito bem. Falaram praticamente todas as que eu tinha aqui. Faltam duas. E falaram outras extra que eu não tinha aqui, mas que são todas muito válidas. Uma delas também é vermos a sua providência. Tudo aquilo que Deus já fez com o seu povo no passado, e tudo o que Ele fez na história, e tudo o que Ele faz ainda hoje connosco, não é? Tudo isso são sinais realmente do seu poder, do seu amor, e nos fazem conhecê-lo. Está aqui uma que está relacionada com ler a sua palavra, mas que eu vou ainda dar mais ênfase, que é conhecer Jesus. Era o que tu ias dizer? Diz. Ser grato. Ser grato. Gratidão. Nos leva para mais perto. Nos leva para mais perto. Você reconhece que a providência veio dele. E é tremendo, porque senão a gente acha que por acaso foi fruto do nosso trabalho, estamos colhendo o que plantamos. Não, somos gratos. Só ser grato. Obrigada, Adriana. Reconhecer. É verdade. É fruto. É verdade, mais um. E eu estava a falar em conhecermos Jesus. Porque ainda há pouco, na escola sabatina, nós estudamos, não é? Que Jesus é aquele que representou Deus aqui na Terra. De forma máxima. Porque Jesus é Deus. Então, ao estudarmos a sua vida aqui na Terra, é a melhor forma que temos de conhecer a Deus, não é? Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem é que disse isto? Jesus, não é? E o que é que Jesus disse aos seus discípulos? Disse, não estás-me a pedir, já não me recordo se foi Tomé, se foi Filipe, que disse que queria conhecer o Pai. E o que é que Jesus disse? Estás há tanto tempo comigo e estás a pedir para conhecer o Pai? Não é? Eu sou aquele que revela o Pai. Então, a grande preocupação daqueles que sentem o chamado para o ministério é de estarem totalmente empenhados em conhecer o caráter de Deus. Tal como Moisés.
Vocês recordam-se que Moisés, depois de começar a liderar o povo, ele pediu a Deus o quê? Mostra-me a tua glória. Isto porque Moisés não queria assumir esta grande responsabilidade sem conhecer ao máximo o seu Deus, porque ele queria representar o seu Deus diante do povo que Deus lhe tinha entregue, não é? Então este também deve ser o desejo de todos aqueles que aceitam o chamado. Depois, última parte, estamos quase a chegar ao fim, inteligência. Um pastor realmente precisa de ser dotado de inteligência. Uma inteligência, vamos chamar de sabedoria e sensibilidade. Pastorear com inteligência é usar o conhecimento adquirido para os melhores fins. Tudo aquilo que o pastor conhece, ele vai pôr em prática para atingir os melhores fins. É tratar as ovelhas com ternura. É chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. É tratar cada ovelha de acordo com a sua necessidade, com o seu temperamento, com a sua maneira de ser. Nem sempre é fácil, mas é preciso. É ser dócil com as crianças como Jesus foi. É tratar os da sua idade como irmãos e os mais velhos como pais. Ser pastor, cheio de inteligência e de sabedoria, é isto. Então, nós podemos concluir dizendo que o único requisito da pessoa a quem Deus chama segundo o seu coração é que essa pessoa esteja disponível. Esteja disponível para aproximar-se mais de Deus, para ouvir a sua voz e para o conhecer, não hoje, mas todos os dias da sua vida, que o procure conhecer cada vez mais e mais e mais, de modo a ser usado por Ele para salvar a humanidade, seguindo as suas sábias orientações. Se esta pessoa que sente o chamado de Deus estiver disposto a isto, a servir a Deus, a conhecê-lo a cada dia, a aproximar-se mais e mais do Senhor, Deus vai fazer o resto. Porque o que é que diz o salmista? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Portanto, se há aqui alguém que está sentindo o chamado de Deus para ser pastor, que essa pessoa não se sinta inibida de o fazer, seja qual for a razão. Porque se essa pessoa tem o desejo de conhecer a Deus e de o servir, se essa pessoa já está lá na montanha, vendo a terra prometida e tem desejo de descer e partilhar com os outros a mensagem de que Deus as ama e Deus está a preparar mansões para todas as pessoas. Se essa pessoa tem esse desejo, seja qual for a razão que a está a impedir de aceitar o chamado de Deus, que ela entregue isso nas mãos de Deus e Ele tudo fará. Não tenham receio de aceitar o chamado. Mesmo que esse chamado seja imperceptível para os outros. Mesmo que os outros achem que eu não sou capaz. Não importa aquilo que os outros acham. Importa aquilo que Deus sabe. Deus vê em nós a nossa potencialidade, com tudo aquilo que Ele pode fazer em nós. Deus está à tua espera e à minha. E o meu desejo para mim e para todos os que aqui estão hoje é que possamos aceitar o convite de Deus. Pode não ser para ser pastor, pode ser para ser outra coisa qualquer, mas o convite de Deus para todos nós é garantido e de certeza que Ele quer
que nós o conheçamos melhor no dia a dia e que realmente usemos os dons que Ele nos deu para o servir e para servir o nosso próximo. Que Deus nos abençoe nessa missão. Amém.